Vamos esperar aqui o doutor aqui entrar. Vamos ver aqui. E aí, tudo certo agora? Consegue me ouvir? Sem eco, sem problema nenhum? Consegue me ouvir aqui? E aí, consegue me ouvir? Cara, consigo te ouvir, mas não consigo me ver aqui. Que, que coisa, né, cara? Se o pessoal consegue me ver, tá tranquilo. Bom, o pessoal está conseguindo te ver. Então, beleza. Bom, pessoal, as apresentações ficaram lá na outra, né, na outra sala que eu encerrei. Já apresentei aí o doutor Kim e agora nós vamos, de fato, né, começar a nossa live depois desses pequenos problemas técnicos, né, que acontecem. E, doutor Kim, é com você. Fique à vontade aí e seja bem-vindo aí à nossa página. E tenho certeza da contribuição, não tenho dúvida da contribuição que você vai dar hoje para a gente aí, tá beleza? Beleza. Pô, obrigado, boa noite a todos novamente. Não sei se todo mundo estava conseguindo me ouvir bem. Eu não sei, Pedro, se tem a opção de gravar aí a tela. Se tiver, eu te agradeço, que depois eu queria subir isso numa página que a gente vai criar um curso, uma página para comentários gerais, se tiver a possibilidade. Se não, depois Tem sim, tem sim. eu gravo de novo Beleza. essa opção. Obrigado, Pedro, pelo convite, cara. Fiquei muito feliz e, assim, principalmente pelos moldes que a gente vai conseguir conversar hoje, que é uma linguagem mais acessível. Às vezes eu fico entre a cruz e a espada, que às vezes alguém me pergunta, olha, me explica como é que funciona esse processo, essa dinâmica do coronavírus, ou de qualquer outro agente infeccioso. Eu fico meio rascado, porque são mecanismos que são muito complexos, e às vezes é muito complicado a gente explicar em uma, duas linhas, ou uma frase curta, ou num áudio de 30 segundos, como a população quer, um mecanismo tão complexo quanto esse mecanismo de dinâmica de doenças infecciosas. E essa nossa interação inicial aqui, ela vai ser justamente para levar uma linguagem mais acessível, algo menos pesado, algo menos engessado, para que todo mundo consiga interagir, realmente tirar dúvidas, né? Ninguém é detentor da verdade. A gente está aqui para trocar Sim. informações. Eu acho que isso vai ser o nosso ponto-chave aqui, trocar informação, tá bom? Como se me apresentou, eu sou biomédico, mestre e doutor em doenças tropicais pela UFPA e já trabalho, esse ano eu estava contabilizando, cara, eu comecei em pesquisa em 2009 no Instituto Evandro Chagas como PIBIC, só saí de lá em 2013 quando entrei no mestrado, então foi uma experiência para mim muito boa. Sempre trabalhei com vírus, né? Sempre trabalhei com agentes infecciosos, já trabalhei alguns anos com o coronavírus humano, tá? E nos últimos 7 anos eu me dediquei a trabalhar com HTLV, que hoje é a área que eu atuo de maneira mais intensa. Então, para a gente começar falando sobre coronavírus sem mais delongas, a gente estabeleceu um critériozinho, eu vou tentar seguir aquela pauta, e começando a falar sobre a epidemiologia do coronavírus, a sua distribuição no mundo. Como é que funciona? A gente tem o coronavírus, ele está em voga, então você abre o noticiário, pega o teu celular, redes sociais, tudo é coronavírus, tudo é Covid-19. Não tem como você fugir. Às vezes o pessoal aqui em casa fica até no meu pé, poxa, só ir o tempo todo e tal, mas é porque a informação ela é muito dinâmica, cara. Isso muda muito rápido. Hoje você está aqui com uma notícia, amanhã já mudou tudo. A gente tem que estar atualizado. Então eu gosto de estar por dentro disso daí. Por que ele é chamado de novo coronavírus, cara? Porque os coronavírus humanos já circulam há muitos anos, tá? Desde os anos 60 você tem relatos de coronavírus associados à infecção respiratória aguda. Por isso que esse é chamado de novo, né? Porque ele tem
uma nova propriedade pandêmica aí, como já foi visto no passado. A gente tem um artigo publicado, eu acho que já, todas as vezes que eu comento sobre coronavírus, eu falo sobre esses artigos que a gente publicou. Tem um artigo em especial que foi de 2014, que eu publiquei pela revista Pan-Amazônica de Saúde, onde a gente falou sobre a detecção do coronavírus humano aqui na região norte. Foi um trabalho, foi meu terceiro ano como PIBIC, foi um ano de rastreio que a gente fez de um paciente com infecção respiratória aguda, descartados os outros agentes infecciosos, influenza, metapneumovírus, PRS, bocavírus, adeno. Então, a gente tem no banco de dados, acredito que até hoje seja assim lá no IEC, muitos indivíduos que foram cadastrados, foram coletados com sintomas de infecção respiratória aguda com etiologia desconhecida. Você não sabe quem foi que causou aquilo. E o meu trabalho foi identificar, ao longo de um ano foi mais ou menos 301 pacientes, tentar identificar a presença desses coronavírus. A literatura já relata a circulação dele em resfriado. Então, o coronavírus ele é muito corriqueiramente associado com resfriados. Então, você tem 4 tipos principais associados a resfriado, que é o C43, 229E, HK1 e o C43, que foi o que eu identifiquei nesse estudo. Ou seja, é um coronavírus associado a resfriado que foi identificado num paciente com infecção respiratória aguda grave. Ou seja, o paciente veio a óbito, inclusive, por conta de um coronavírus humano. Ele não era um coronavírus pandêmico, tá? Foi uma situação, foi uma fatalidade, e provou que o coronavírus já circulava, foi a primeira detecção da região norte, né? E provou que o coronavírus ele poderia estar associado a casos mais graves de infecção respiratória. Foi isso que aconteceu. E, por coisas do destino, eu acabei migrando dessa parte de vírus respiratórios, encontrei o HTLV, mudei totalmente para o HTLV e deixei essa parte de lado. Quando foi agora, em 2020, a gente já começou o ano praticamente com essa bomba. Coronavírus causando uma nova pandemia. Por que eu digo uma nova pandemia? Porque em 2002 a gente já viu um coronavírus também, já tinha visto um coronavírus causar isso, que foi o SARS-1, né? Responsável lá pela SARS, síndrome respiratória aguda grave lá na China, reportado em dezembro de 2012 também, no final de 2012, na verdade. E já é conhecido esse potencial dele, e muita gente se pergunta por que o coronavírus ele é um vírus que tem essa capacidade. Por diversos fatores, tá? Ele é um vírus que é um dos maiores, tá? Respiratórios, ele tem 30 kilobases, né? Mais de 30 mil pares de base, alguns têm menos, outros têm mais, mas é nessa média. E ele tem vários reservatórios, incluindo mamíferos, incluindo aves, então ele tem vários pontos onde pode sofrer esse processo de mutação. Então, é uma situação que já deixa em alerta. Causou a síndrome respiratória aguda grave em 2002 e logo depois, lá a partir de 2010, houve relatos do MERS, né, que é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Então, já houve situações onde ele foi relatado, tá, causando situações além de resfriado em si. Quando a gente começa agora 2020 com o novo coronavírus, que seria depois denominado SARS-CoV-2, a gente viu, mais uma vez, está sentindo na pele o potencial pandêmico de um vírus respiratório. E por que ele é tão perigoso? Ele é realmente tão perigoso? Ele é realmente tudo isso que o pessoal fala? Na verdade, qualquer agente infeccioso, se você não monitorar de perto, ele pode se tornar algo muito agressivo. Se você não ficar observando a sequência, se você não ficar observando, não fazer a vigilância epidemiológica dele, ele pode fugir do seu controle de rastreio, né? Inclusive, a gente gravou um vídeo em janeiro, quando já estava começando o burburinho do coronavírus fora da China. A gente gravou um vídeo, eu e o professor Raimundo Pacheco, no canal do YouTube que a gente tem, que é o Virologia Mais, e a gente falou sobre isso. E tem uma parte lá no final, inclusive, que eu até estava replicando nas redes sociais, onde eu falo que o coronavírus, naquele período, em janeiro, ele ainda não era motivo para pânico, mas a gente tinha que ficar atento, porque ele tinha, assim, um grande potencial de disseminação. Inclusive, ele nem era o SARS-CoV-2 em janeiro, ele era o nCoV, não tinha nem sido nada ainda, né? E a gente falou sobre tudo isso.
foi alertado. Eu acho que a comunidade científica em si alertou, tá, para essa situação do coronavírus e foi algo que fugiu do nosso controle, né? Foi uma situação que fugiu do controle. A gente tem várias situações que contribuem para isso, inclusive a questão do não cumprimento das medidas de isolamento e distanciamento social, porque você tem uma escadinha, né? Você tem várias etapas. Tem o distanciamento social, né? Depois tem a quarentena, isolamento e o lockdown, que é o mais severo de todos. Nós temos mais de 150 artigos no PubMed, só dos indexados em revistas indexadas, de artigos que comentam sobre a efetividade do lockdown. São mais de 150 relatos, mais de 150 trabalhos que falam sobre isso. Então, muitas pessoas, muitas comunidades ainda têm aquele pagar para ver. Ah, realmente, será que vai acontecer? Não, eu vou sair aqui, eu acho que não é assim. Aí, quando vê, acontece. Muita gente reclamando do lockdown. O lockdown é muito severo, o lockdown é algo muito restritivo, priva do meu direito de ir e vir. Mas, na verdade, é uma medida de segurança onde você preza pelo bem-estar coletivo. Né? Não estou pensando apenas em mim, não estou pensando em apenas um, dois indivíduos, no social de um ou dois indivíduos, em si de uma comunidade toda. E o Han, na China, praticou o lockdown. E o deles foi muito rápido. Foi logo na semana posterior à bomba, né, da disseminação do coronavírus. Ainda não se sabia a origem, né, do morcego, serpente, ainda estava naquela dúvida. E isso foi muito bem detalhado. Tem vários artigos que falam do lockdown do coronavírus em Wuhan. Mostraram que a taxa de infecção caiu muito quando começou o lockdown, porque a taxa de restrição deles foi em metrô, viagens internacionais, circulação desnecessária dentro da própria cidade, tá? Mas é uma questão mais de também consciência da população. E aí depois que veio acontecer, quando aqui começou a estourar, no Brasil começou a estourar o número de casos de coronavírus, que começou a se ter a real dimensão do problema, eles já estavam fazendo a reabertura. E muita gente queria comparar, poxa, mas a China já está abrindo de novo o comércio e aqui a gente vai começar a fechar. Mas porque a China anteriormente já tinha feito o lockdown, entendeu? A gente não tem como colher sem semear, cara. A gente precisa semear, ter cuidado com relação àquela disseminação para depois você ter uma abertura gradativa, coisa do tipo. Inclusive, teve um artigo de um grupo chinês em que ele até de 2019, em que ele, durante a discussão do artigo, ele chama a atenção, veja bem, esse artigo ele é de março de 2019, ele já chamava a atenção para a possibilidade de pandemias futuras ocasionadas por coronavírus. E veja só, um ano depois, olha o que nós estamos vivendo. Então, ele falava a respeito dessa questão da possibilidade de pandemia, devido a esse potencial pandêmico do coronavírus, pela facilidade que ele tem de contágio. Ele é um vírus altamente contagioso, ele consegue se disseminar muito facilmente, e a facilidade com que ele tem de fazer aquilo que se chama de spillover. Ele consegue pular, né, para fora, digamos assim, do ciclo de transmissão dele. Então, ele tem uma facilidade muito grande de infectar répteis, de infectar mamíferos. Essa versatilidade, ele chama a atenção, o autor chama a atenção justamente para isso, para essa possibilidade de possíveis pandemias futuras, especialmente devido ao comércio ilegal, né, ao consumo inadequado de animais silvestres, por exemplo. E olha só, em março de 2019, nós já passamos, no caso, março de 2020, e olha o que nós estamos vivendo. Né? Então, tudo isso ele chamou a atenção lá atrás, e hoje nós estamos vivendo porque é o famoso pagar para ver. Sim. É algo que realmente a gente precisa de uma cultura. Parece que nós, né, a humanidade, a gente não aprende com erros do passado. Você já viveu isso várias vezes lá atrás. Já foi feito, já foi visto, já foi provado, já foi mensurado o que funciona, o que não funciona. A gente acaba repetindo os mesmos erros. Mas eu acredito que, por essa se tratar de uma crise sanitária, acho que a maior dos últimos anos, isso tem feito com que a sociedade ela repense muitos costumes, né, muitas características sociais,
porque o vírus ele te obriga a estar em casa. Não tem como eu fazer uma analogia do coronavírus, que é um vírus respiratório, com outros vírus que têm uma disseminação, uma rota de disseminação diferente. Por exemplo, eu inclusive cheguei a ver essa semana um post de um professor, não é da área da saúde, tá? Um professor de outra área, opinando por algo que de repente ele não conhece, e você acaba desinformando a população, como por exemplo, ele falou, porque o coronavírus é um vírus respiratório, matou tantas pessoas, mas, por exemplo, tem o HIV que causa AIDS, que é uma pandemia, mata milhões, ninguém nunca falou de lockdown. Aí a gente fica naquilo, cara, acaba sendo surreal. São rotas de transmissão totalmente diferentes, não depende, depende exclusivamente de uma característica social do indivíduo, transmissão sexual. Então, são falsas equivalências que acabam se estabelecendo aí, que mais desinforma a população, na verdade, do que informa. Então, essa via digital, eu prezo sempre por isso. Por exemplo, eu estou fazendo aqui a live com você pelo Instagram lá do GDIP. Até gostaria de agradecer os professores lá do curso por terem cedido gentilmente a conta para eu fazer o Instagram. Tipo, eu nunca tive Instagram, né? Um negócio forte, falando de 2020, eu nunca tive Instagram. Assim, de uns tempos para cá eu fiquei meio desligado de redes sociais, mas eu voltei agora com o meu podcast no Spotify, porque eu acho que a gente precisa da nossa parcela de contribuição, né? Eu acho que a principal parcela de contribuição que nós, da área da saúde, podemos dar, se você, por exemplo, eu estou fora da área de diagnóstico atualmente, eu não estou mais trabalhando na linha de frente, mas já estive no passado, mas tem muita gente que hoje está, então o indivíduo profissional, ele está dando a sua contribuição na linha de frente, combatendo ali diretamente a infecção, e às vezes nós estamos em casa, estamos também combatendo essa infecção com informações concretas, com informações com embasamento científico, porque esse conhecimento também ele é muito importante para salvar a vida das pessoas. Porque muitas das vezes essa questão da consciência com relação a lockdown, a necessidade de isolamento, ela vem pela falta de entendimento sobre o assunto. A partir do momento que você consegue compreender a importância disso, o risco que isso te expõe, eu acho que isso te deixa mais maduro nesse sentido, para que você tenha mais consciência com relação às atitudes que você vai tomar. Poxa, será que eu vou sair de casa? Eu vou me expor, vou expor minha família quando eu voltar, às vezes por uma situação desnecessária. Tá? Entrou-se numa polêmica muito grande com relação ao coronavírus por conta do distanciamento. Então, você vai no supermercado, tá cheio de gente, eu fui tomar vacina para gripe, tava cheio de gente, tive que ir em 3 locais diferentes, tive que ir de madrugada para não pegar a fila, porque é complicado você... eu entendo também, por um lado, que a pandemia ela não avisa, tá? Fomos pegos de surpresa, todos nós fomos pegos de surpresa. E para você mudar de atitude assim, drasticamente, isso é complicado. É toda uma mudança de cultura, é toda uma mudança de situação. A gente entende que isso requer um tempo, isso leva um tempo, tá? Mas o mais importante, eu acredito, que é a gente poder estar falando sobre esse tema, é que ainda não estamos livres do coronavírus. Tem muita gente que pensa que estamos falsamente livres dele, mas, na verdade, a gente está numa situação crucial dessa pandemia. Tá? Alguns estudos já têm mostrado, alguns boletins já têm mostrado, inclusive, um dos boletins que eu estava divulgando nos últimos dias foi o do Núcleo de Medicina Tropical. Não sei se você chegou a ver, que os professores do Núcleo de Medicina Tropical, a professora Marília, o professor Anderson, dentre outros professores, eles produziram, e esse boletim, ele faz uma análise bem sofisticada acerca da distribuição do vírus, e é impossível você inferir hoje, que o vírus ele já está na fase descendente, você está na curva descendente de disseminação. Na verdade, não, você não tem como inferir sobre isso daí. Ao que tudo indica, inclusive, a gente está sendo bombardeado de informações sobre isso, a gente ainda está na ascendência da curva, então é bem complicado no retorno agora. Tá? Os países que retornaram, eu te dar exemplo, Alemanha, tá? Outros países que têm retornado aos poucos, são países que fizeram uma larga escala de testagem, foram países que cumpriram o distanciamento social, lockdown, tudo direitinho, para agora
poder desse retorno gradativo. É muito diferente eu expor a população quando eu não tenho o mínimo de segurança para isso. Aí está sujeito ao que a gente tem comentado aí, que se tem comentado, na verdade, que é a segunda onda de uma infecção, porque você ainda tem muitos indivíduos infectados, a gente não é capaz de detectar o número real de indivíduos infectados, a gente tem muita subnotificação, a gente não consegue testar todo mundo para falar sobre isso aí, e é um risco que a gente acaba correndo. É importante a gente reabrir o comércio, é importante eu manter meu negócio girando, claro, cara, isso é muito importante, muitas famílias dependem disso, tá? Muitas pessoas dependem disso, muitos micro e pequenos empresários que são quem sustentam a economia do Brasil precisam disso, a gente entende, a gente não é insensível a esse ponto, mas falando como profissional da saúde, é necessário que a gente entenda que nosso bem mais precioso é a vida, tá? Eu não vou ser hipócrita e comentar que a economia, a economia a gente corre atrás, coisas do tipo. Não, eu sei que isso é muito importante, a gente depende disso. Só que é uma escolha que, veja bem, eu penso dessa forma, tá? Talvez você possa pensar de outra. Eu penso da seguinte forma, seria mais importante a gente fazer um esforço coletivo nesse momento, se unir, ficar em casa, pelo bem-estar maior da população, pela segurança da população durante 1, 2 meses, do que a gente ficar nessa. Metade cumpre, metade não cumpre lockdown, aí você fica. Quem está em casa, depois sai, se infecta, aí fica num ciclo vicioso. Aí você, ao invés de ficar em isolamento 2, 3 meses, você vai atravessar o ano nessa novela. Você entende? Então, é essa consciência que é muito complicado a gente incutir na população por questões políticas, que é algo que a gente não vai entrar aqui em detalhes, mas isso tem dificultado essas medidas de controle contra o coronavírus, tá? Isso tem dificultado muito, muito, muito mesmo. Com Não sei se você gostaria de certeza. comentar alguma coisa. Não. Inclusive, eu concordo plenamente com o que você falou, né? Eu acho que, inclusive, eu li claro que a gente, como você disse, a gente não vai entrar em questões políticas, não é o foco da nossa live aqui, mas a pandemia, ela tem estendido laços, né, com questões políticas, aspectos políticos muito fortes, né? Esses laços eles vão se encurtando, vão se estreitando, vão se fortalecendo, e isso tem atrapalhado bastante, né, o andamento dessas medidas de distanciamento. E por falar nas medidas de distanciamento, né, uma das ferramentas que muito tem se falado, que é a ferramenta que vai solucionar e quebrar esse ciclo de transmissão, um dos elementos fundamentais, né, e a história está aí para mostrar tudo isso, é a vacina. Então, muito se tem falado a respeito de vacina. E muitos grupos de pesquisa ao longo do mundo, de várias universidades, de vários países, têm trabalhado com vacinas, né, tentado desenvolver uma vacina, porque, de fato, né, como eu comentei até outro dia, é o que vai quebrar essa cadeia de transmissão. Porque, como você disse, existem muitas pessoas que ainda estão transmitindo, né, ainda estão infectadas e, consequentemente, transmitindo o vírus, mas existem também muitas pessoas que ainda não se infectaram. E isso vira um ciclo vicioso, porque Sim. quem está infectado hoje infecta o que não está infectado, que vai infectar o que não está infectado, e assim vai. E uma nova cadeia de transmissão vai se formando, né, e, consequentemente, isso acaba atrasando cada vez mais a volta ao normal, né, a vida normal. E um dos elementos, claro, que vai barrar isso daí é a vacina, né? E eu queria que você comentasse um pouco a respeito das estratégias vacinais, o que tem sido desenvolvido, né, pelos grupos de pesquisa, que tipos de vacinas, né, têm sido trabalhadas para tentar frear, né, esse problema, essa pandemia que está ocorrendo aí de uma maneira bem intensa ainda, principalmente no nosso país. Pois é, a gente tem em desenvolvimento, na verdade, mais de 100 tipos de vacina diferentes em desenvolvimento. Vários grupos de pesquisa do mundo inteiro têm se dedicado, tá, a pesquisar, verificar o que é que pode ser feito. O que é que a gente precisa levar em consideração quando a gente fala de vacina? A vacina, ela é uma excelente resposta contra uma infecção, para conter uma pandemia, sim, isso é extremamente importante, isso é indiscutível.
a gente tem algumas barreiras que dificultam a questão da vacina. Primeiro, a segurança. Nem todas as vacinas que são produzidas, elas têm um perfil de segurança tão bom. Até mesmo aquelas que são aprovadas, tá? Eu sou uma pessoa que sempre defendi vacinas, sempre defenderei vacinas, é uma estratégia extremamente importante. E as vacinas, elas levam, muita gente não entende, mas a vacina ela leva muito tempo para ser desenvolvida porque ela passa por uma série de testes rigorosos, tá? Até a sua comercialização. Então, para o coronavírus, a gente tem mais de 100 vacinas aí sendo estudadas. Uma das mais promissoras que eu gostaria de comentar, inclusive, como eu estava lá no meu quarto, acabou que eu estava com uma minha apresentação na televisão de trás, aí agora eu estou aqui no quarto da minha irmã, estou sem a minha cola, mas eu vou tentar levar aqui a informação para vocês. A Moderna, que é uma empresa dos Estados Unidos, ela produziu uma vacina, ela já produz vacina, na verdade, baseada em RNA mensageiro, que para mim é uma das vacinas mais seguras, isso já foi testado, já foi comprovado, tá? Uma das vacinas mais seguras, com perfil de eficácia muito bom. Ela desenvolveu uma vacina contra o coronavírus, baseada no RNA mensageiro 1273. Tá? Inclusive, foi publicado 18 de maio, essa vacina. Ele já vem estudando a vacina desde o início da pandemia. No final de janeiro já entrou na fase 1, já fez a fase 2. Todos os protocolos que você possa imaginar, essa vacina está passando. Grupo controle, tem feito a questão do ajuste das doses, 25 microgramas, 50 microgramas, 150 microgramas, para verificar qual é a dose mais efetiva, se é a mais baixa, se é a mais alta. Tá? Então, ela tem passado por todos esses mecanismos de segurança. Então, por isso que eu te digo que ela é uma das mais promissoras. Como funciona essa vacina? É o que eu acho que todo mundo quer saber. A vacina baseada em RNA mensageiro, você tem, antes de entender como ela funciona, a gente precisa entender como a nossa célula ela acaba traduzindo as proteínas. Você tem um processo de transcrição lá no núcleo da célula, e o RNA mensageiro passa pelo ribossomo, vai produzir proteínas, tá? E essas proteínas vão ser sinalizadores das células, vão ter diversas funções. O RNA 1273, que foi produzido pela Moderna, ele traduz, tá? Ele é transcrito numa proteína spike, que é a proteína de superfície lá do coronavírus. Que é uma proteína, quando ela entra em contato com o nosso organismo, ela está exposta ao sistema imunológico, então a gente produz anticorpos contra aquela zona de contato, tá? Tentando simplificar o máximo possível para a galera entender. E essa proteína de superfície, spike, ela é muito importante para o coronavírus. Então, essa vacina que está sendo produzida pela Moderna, ela é baseada nessa proteína. O RNA mensageiro 1273, ele é inserido, tá, num vetor, e ao ser transcrito, ao ser traduzido na proteína spike, o nosso corpo vai produzir, tá certo, espontaneamente, anticorpos contra aquela proteína, e já estaremos imunes contra o vírus. Então, o seu mecanismo, eu tinha até uma imagem para mostrar esse mecanismo, é bem simples, tá? E isso é um perfil muito seguro. Você tem vários outros tipos de imunização. O Pedro aí já assistiu uma palestra daí de vacinas, expert no assunto. Então, tem vários tipos. Você atenua, você faz a imunização ativa, passiva. E essa do RNA mensageiro é uma alternativa muito boa. E a sua previsão, tá, da última fase de testes é para julho. A Moderna disse que atualmente, com o fundo que ela possui, ela consegue produzir 200 mil doses mês. Porém, semana passada, eles abriram o capital, né? E muitas empresas entraram nesse fundo de capital justamente para massificar a produção dessa vacina. Ou seja, você vai passar da produção de 200 mil doses no mês para milhões de doses, porque você vai ter uma comercialização a nível mundial disso daí. Então, ao meu ver, é uma das vacinas mais promissoras. Só que eu, particularmente, tenho um pensamento acerca do combate ao coronavírus. Somente a vacinação, nesses casos, por exemplo, vai realmente imunizar o indivíduo, vai evitar com que ele manifeste sintomas mais graves da doença. Ok. Mas a gente tem que pensar hoje na realidade do Brasil acerca do coronavírus, que tem muitas pessoas se tratando, tem muitas pessoas infectadas que precisam de tratamento. Tá certo? Então, a vacina é uma estratégia boa? Sim, com certeza, de prevenção. Mas o tratamento, combinado com o tratamento, isso seria ainda mais interessante.
O que é que a gente tem de tratamento hoje que poderia ser associado com uma vacina, uma possível vacina lá para o segundo semestre? A gente tem uma série de tratamentos, só que grande parte desses tratamentos, eles são empíricos. Eu já assisti, eu acho que na pandemia, uns 3 cursos sobre tratamento para o coronavírus, e todos eles são enfáticos ao mencionar que os tratamentos que são disponíveis atualmente, eles são tratamentos empíricos. Alguns deles já tiveram uma eficácia comprovada no passado com outros tipos de agentes infecciosos. E você não pode fazer isso de regra. Você não pode utilizar um medicamento que funciona para tal doença e aplicar na outra. Talvez não seja o mesmo efeito. E muito provavelmente não será o mesmo efeito. Então isso é perigoso. Hidroxicloroquina, o que a gente pode citar? Hidroxicloroquina, o Anita, né? Você tem aí o ivermectina, vários tipos de tratamento que tem uso empírico. Muitas pessoas concordam, muitas pessoas discordam, mas o que a gente tem de efetivo, de base científica efetiva para isso? Hidroxicloroquina, em internados, vários estudos já comprovaram que ela realmente, além de não ter eficácia nos indivíduos que já estão num quadro moderado a grave, ela ainda contribui para a exacerbação dos sintomas e pode levar até a óbito. Tá? Então, muitos países, como a França, por exemplo, a Suécia, suspenderam o uso da hidroxicloroquina para a Covid-19. Tem uma outra situação envolvendo a cloroquina, que é o uso dela na fase viral da infecção, que é onde o vírus ele começa a se replicar em maior intensidade, que isso sim ainda está sendo estudado. A gente não pode tirar nenhuma conclusão nessa fase pré. Tá? Tem vários autores tentando defender essa hipótese, mas, no entanto, a gente não tem nada comprovado sobre isso. Tanto que para fazer uso de algum medicamento desse, você precisa assinar um termo de consentimento, dizendo que você tem ciência, né, do ensaio clínico. No México, por exemplo, você tem, quando você vai realizar um tratamento para a Covid-19, o corpo clínico ele te oferece, olha, nós temos esse tratamento. Esse tem riscos e benefícios, esse pode ser melhor para você, esse pode ser pior. E o paciente, em uma conversa com o seu médico, ele decide qual o esquema terapêutico ele quer utilizar, assina o termo de consentimento e utiliza. Tá? Eu só levanto essa bandeira. Eu acho que o indivíduo ele deve ser livre para escolher o tratamento que ele quiser fazer. Se de repente é um medicamento que todo mundo está vendo que não tem uma eficácia comprovada, mas o indivíduo ele quer arriscar por concepções próprias, eu acho que fica a critério dele. Se está provando ali, se está mostrando que não tem estudo, não tem embasamento nenhum, o indivíduo ele quer ainda realizar aquele tratamento, eu acho que ele deve ficar à vontade para fazer isso. O que ele não pode, de repente, é responsabilizar a ciência, ele não pode responsabilizar o Estado e não ter sido avisado que aquele tratamento não tinha uma eficácia. Tá? Então, a gente está vivendo essa situação. Então, a vacinação com um tratamento efetivo, que é o que a gente ainda não tem, essa seria, sim, a melhor estratégia para a gente frear essa pandemia. Porque à medida que você está imunizando as pessoas para que elas não venham a manifestar a forma grave da doença, você está tratando os que já estão doentes. Tem o Remdesivir, extremamente caro. Tá? Hoje a Rússia anunciou um outro antiviral. Então, são várias situações que estão em estudo. Tem muita gente pesquisando, cara. Isso é muito bom. Tá? Porque você vai ter um leque maior de opções. A gente tem urgência nesse tratamento, tem urgência nessa vacina. E é importante que a gente entenda isso daí. É necessário que a gente comprove a eficácia desse tratamento. Porque imagina, eu vou fazer um esquema terapêutico, vou realizar um esquema terapêutico que não tem uma eficácia comprovada. E ao invés dele me beneficiar, ele vai me prejudicar. Por exemplo, indivíduos que têm problemas cardíacos. Estava acontecendo isso na França. Indivíduos que têm problemas cardíacos, predisposição a problemas cardíacos, estavam evoluindo a óbito pelo uso da cloroquina. A cloroquina ela acaba causando uma descompensação elétrica negativa no coração e muitos desses indivíduos estavam evoluindo a óbito por conta do tratamento. Fora as pessoas que tomaram por conta própria, né? Exatamente. Para prevenir, por exemplo, que quando se viu na possibilidade, né, a possibilidade da cloroquina, hidroxicloroquina, como uma alternativa terapêutica à doença, muita gente foi para as farmácias, né? Não é à toa que hoje a compra desses medicamentos está sujeita à apresentação de receita pelo médico, como se fosse um antibiótico, por exemplo. Então, isso causou uma corrida desenfreada das pessoas para as farmácias, comprando caixas e caixas, gente morrendo porque estava tomando de qualquer jeito. Então, como você disse,
As alternativas terapêuticas, elas são necessárias, né, junto com a vacina, são um conjunto que vão frear toda essa cadeia aí de transmissão, esse problema que está havendo, mas é necessário, principalmente em relação aos esquemas terapêuticos, né, as alternativas de tratamento, que isso seja feito com muita responsabilidade. Né? Verdade. Que é, de certo modo, o que não tem se observado aqui no nosso país, por exemplo. São pessoas que estão tomando azitromicina de qualquer jeito, compram, né, sem receita, tomam de qualquer jeito, esquecem que existem outros problemas ao redor, né, como a famosa resistência bacteriana. Né? Nós já temos aí superbactérias, por exemplo, que estão aí no mundo para exemplificar e provar o que eu estou falando. Verdade. Então, inclusive, eu li outro dia um artigo em que ele falava sobre isso, né? O pós-pandemia, né? As doenças que vão surgir pós-pandemia. Por quê? Um dos antibióticos mais comuns hoje para tratar infecções, infecção de garganta, às vezes até infecção urinária, por exemplo, é a azitromicina. E são Sim. infecções que comumente ocorrem, né, numa mudança de clima, né, e em determinada faixa de idade ali do ser humano, elas ocorrem com mais frequência. E aí essas pessoas, né, quando elas realmente precisarem utilizar o antibiótico, o que vai ser? Né? Então, abre o precedente para outras doenças, né, que ocorrem paralelamente, e aí é que entra mais uma vez, volto a frisar, né, a questão da responsabilidade da aplicação do tratamento, né, de uma possível alternativa de tratamento, né, que na verdade não se tem ainda não se tem ainda de fato algo que seja comprovado que realmente seja o tratamento contra a doença, mas que se for aplicado, seja aplicado com responsabilidade. Verdade. Concordo com você, Pedro. Eu acho que essa dispensa ela deve ser feita com responsabilidade, deve ser consentimento do paciente, com a equipe que está lhe assistindo, tá? Porque você tem benefícios, tem prós, tem contra qualquer tipo de tratamento, tá? Isso daí é sabido, acho, por todo mundo. O que a gente não Sim. pode, de repente, justificar o uso ou não uso de um tratamento, de um esquema terapêutico, por questões alheias à ciência, questão política, porque é muito complicado, cara, você embasar um estudo, levantar a bandeira de um tratamento por questões políticas, porque cidadão A, B e C, deputado, presidente, fulano indicou, cara, isso é muito complicado. Tá? E é muito complicado você também dissociar isso daí, que é o que está sendo nossa maior batalha, tá? Nos países que estão enfrentando problemas com tratamento, Estados Unidos, Brasil. Por quê? Porque você tem uma questão, uma polarização política que já vinha se acirrando há algum tempo, e isso está refletindo diretamente na crise do coronavírus. O uso ou não uso de tal medicamento. Todo mundo que vem me perguntar, que vem pedir minha opinião, eu sempre falo a mesma coisa. Falo, olha, a ciência ela tem mostrado isso, isso e isso. Tá? A gente não tem benefício para esse tratamento, a gente tem um leve benefício para este outro tratamento, só que ele é muito caro. Tá? Prós e contras, que é o que a ciência precisa fazer. A ciência não tem que tomar partido, a ciência não é, ou pelo menos não deveria ser um objeto de manipulação, tá? Para embasar ou para endossar a fala de partido A, partido B, partido C. Então a ciência está para mostrar prós e contras, tá? Para comprovar hipóteses, tá aí para refutar hipóteses também, que tem acontecido muito, tá? E o que a gente precisa tomar consciência é justamente disso, que qualquer tipo de esquema terapêutico hoje, atualmente, é 1º de junho de 2020, qualquer tipo de esquema terapêutico para coronavírus ainda é muito incerto. Tem algumas coisas associadas ao coronavírus? Temos inflamação aguda, nós temos a formação de microcoágulos nos alvéolos, então o anticoagulante pode ajudar? Pode, mas é um antiviral? Não. A azitromicina ela ajuda numa infecção secundária bacteriana? Ajuda. É um antiviral? Não. Entendeu? Então, a gente precisa entender que existem medicamentos, esses medicamentos são todos antigos, azitromicina, hidroxicloroquina usado nos anos 60, malária, só que muitas pessoas afirmam esse medicamento ele é usado desde os anos 60 para malária, para lúpus, para artrite reumatoide, então ele tem um perfil de segurança. Ok, ele possui um perfil de segurança para aquelas doenças. Aquelas doenças. Entendeu? Então é isso que às vezes
a gente tenta fazer o pessoal entender o perfil de segurança, a eficácia que é atestada, que já foi verificada, é para aquele espectro, é para aquele quadro, é para malária, é para lúpus, é para artrite e para coronavírus. Você não tem essa mesma evidência. Tá? Então não tem como eu fazer uma correlação. Então, às vezes, as pessoas, para tentar justificar alguma coisa, estabelecem falsas equivalências, e isso pode custar a vida de um indivíduo. Eu encontrei pessoas que estavam em quadro grave ou que estavam com parentes em quadro grave, pediram opinião. Por exemplo, eu estou com um parente muito mal, assim, assado. Será que eu posso fazer uso da cloroquina? Eu falo, olha, eu acho que você precisa de uma avaliação médica. Mas se fosse eu nessa situação, não faria o uso. Este e aquele outro motivo. Tá? Então, eu dou sempre a minha opinião. Eu acho que tudo tem que ter uma avaliação de um profissional. Não posso fazer nada na minha cabeça. Muitas pessoas morreram, como você falou, por automedicação. Até um tempo atrás, eu acho que no começo de abril para cá, quando surgiu esses boatos com relação a alguns tipos de medicamento, o pessoal correu para a farmácia para comprar, para estocar medicamento, e quem estava precisando faltou para essas pessoas. Eu tenho muitos e muitos amigos farmacêuticos, alguns deles estão até assistindo aí, nossos amigos aí, um grande abraço. E eles relatam a situação, alguns chegando a ser agredidos física e verbalmente, porque, você está escondendo tal medicamento. Cara, para que isso? Entendeu? Então, muita gente estava estocando esses medicamentos e estava em falta em todas as farmácias. Mês passado, um amigo teve que ir em outro município, longe da região metropolitana de Belém, porque ele não conseguiu achar azitromicina, naquele período que estava desabastecido as farmácias. Então, você tem toda essa questão que acaba piorando uma crise que já está muito grave. Certo? Então, é muito prematuro a gente começar a estabelecer agora um critério de reabertura, tá? Isso já puxando para esse gancho da reabertura. É muito complicado, você não tem nada que endosse uma reabertura segura neste momento, para qualquer tipo de atividade. Tá? Você já não tinha... Tratamento. É como se fosse um tiro no escuro. Nós vamos reabrir e ver o que é que vai acontecer. Né? Isso. Então, principalmente, aqui, uma coisa que me gerou muita preocupação é que alguns estabelecimentos, por exemplo, como shopping é um ponto de aglomeração, é um ponto de contaminação enorme. Né? Isso pode ser muito bem observado, isso ficou muito claro agora na pandemia. Por quê? Porque estava tudo fechado, mas o supermercado abriu. Aqui, próximo da minha casa, tem um supermercado. É dia e noite lotado. E as pessoas se aglomerando, e as pessoas próximas, e tudo, e as pessoas não têm o hábito de higienizar as mãos. Então, virou um ponto de contaminação muito grande, supermercado, por exemplo. Sim. Né? Supermercado que existem pessoas que só vão para fazer o necessário, e tem pessoas que nem gostam de ir. Imagina shopping, né? Que é um local que muitas vezes as pessoas só vão para passear, por exemplo. Vão, assim, só para sair de casa. Então, me preocupou muito essa questão de shopping, arenas de futebol, tudo isso reabrir novamente, visto o histórico desses locais, né, de serem locais de aglomeração, de fato, e também pela falta de educação das pessoas e por não existirem ferramentas terapêuticas e de prevenção contra a doença. Então, assim... endossando o que você disse, né, e colocando uma opinião minha, eu acho que essa segunda onda de contágio ela é possível, sim, ela é uma realidade, né, e de certo modo não adquirindo um caráter alarmista ou pessimista, que a possibilidade dela ocorrer é muito grande devido justamente a isso. Porque as pessoas que não se infectaram, elas vão sair de casa e vão ter contato com as pessoas que se infectaram ou que estão infectadas, na verdade. Né? E a pessoa que sai de casa, ela leva a doença para dentro de casa, para muitas vezes quem está, o idoso, a criança, e aí uma nova onda de contágio se reinicia, e aí fecha tudo de novo, abre tudo de novo daqui a alguns meses. Então, eu acho que isso tinha que ser feito com muita responsabilidade, né? Com muita cautela, e acho, né, como opinião pessoal, acho muito perigoso ser feito nesse momento, visto, né, que não tem vacina, não há uma alternativa de tratamento, não tem nada.
né? Não tem nada, e o nosso país está em plena curva de ascensão da doença. Tudo tem apontado isso, né? Queria até complementar a tua fala. Não tem vacina, não tem tratamento, e acredito que o melhor momento para essa reabertura não é agora, entendeu? Não, esse momento, com certeza, para uma reabertura gradativa, ele não começaria agora, cara. Se eu pudesse, tivesse esse poder, né? Eu nunca queria, por exemplo, estabelecer um critério de reabertura. É assim, critérios, recomendações, eu não estou dizendo, é recomendação. Se eu te recomendar, Pedro, olha, leia este livro. Pedro, de repente, se ele achar que deve ler, ele lê. Se ele não achar que deve não ler, ele não lê. Tá? Então, você tem uma recomendação sanitária, uma recomendação muito forte. Uma recomendação para que você se isole na sua casa, para que esta seja uma das maneiras que a gente consiga brecar, frear essa distribuição de casos, sem ter pessoas superlotando UTI, fila de hospital, fila de UPA e dobrando o quarteirão, como a gente estava vendo até certo tempo atrás. Agora você tem a falsa sensação de que está tudo vazio. Na verdade, não é isso. Muita gente ou já morreu, muita gente já passou pela triagem, está se tratando em casa, mas os números eles estão crescendo. Então, a gente chegou num ponto que as pessoas estão questionando dados. Por culpa de subnotificação? Ok. Mas em nenhum momento, pessoal, em nenhum momento a gente pode estar questionando situações que são apresentadas como um fato. O fato é que a gente tem muitos casos de Covid-19, alguns detectados e outros subnotificados, isso é fato. Então tem pessoas questionando isso. Entendeu? Isso é mentira. Tem erro na notificação? Tem. Tem erro no repasse de dados do interior para o sistema que contabiliza aqui na capital? Tem. Isso sempre vai acontecer. Isso não vai mudar do dia para a noite. O Brasil precisa de uma mudança nesse sentido. Só que eu não posso desprezar o fato de que você tem um número muito grande de vezes infectados e indivíduos que se infectam a cada dia, ou por colocar em dúvida os dados que são oferecidos são mostrados pela ciência, os fatos que a gente vê todos os dias no noticiário. Então, a gente chegou nesse ponto que isso dificulta muito. Isso dificulta muito uma ação coletiva. Então, você está tendo todo um esforço de ficar na sua casa. Por exemplo, a minha família é do interior, de Abaetetuba, está todo mundo aqui em Belém. Interior, o número de casos, alguns interiores do Pará, na verdade, a gente tem situações que parece que não está acontecendo nada no mundo, parece que está alheio à situação mundial. Às vezes é falta de consciência da população, falta de informação, a gente sabe, a gente não vai ser hipócrita nesse ponto de querer julgar, não, a gente sabe que falta informação. Para muitas pessoas que têm informação, falta consciência. Essa que é a verdade. Algumas pessoas até têm informação, mas falta consciência. Então, o Brasil, de um modo geral, está na contramão do mundo por conta disso. Você tem países onde o lockdown tem funcionado, tem a reabertura do comércio com as medidas de distanciamento. Eu nunca que vou estabelecer uma falsa equivalência entre Alemanha e Brasil, por exemplo. Eu sei que tem uma discrepância muito grande, mas se a gente não começar pela consciência, por saber o que é certo, por acreditar que aquilo é certo e cumprir o que é certo, a gente nunca vai dar o primeiro passo. Imagina um cenário ideal, imaginem aí todo mundo que está nos acompanhando, um abraço para os nossos amigos, imagina num cenário ideal onde todo mundo pudesse cumprir o isolamento. Vamos tentar todo mundo tentar raciocinar nesse sentido. Todo mundo na sua casa cumprindo o distanciamento social, cumprindo o isolamento. Os indivíduos infectados são isolados, são atendidos pela rede de saúde que não está superlotada, tá? Isso numa situação fictícia. Fazendo isso, a gente isola, o indivíduo está doente, trata ele se recupera. Eu estou em casa, me prevenindo, estou isolado. E aí você tem como mapear, você tem como testar aquelas pessoas, isolar. Aí sim, depois de 1, 2 meses, com tudo sob controle, achatando a curva, aí você pode pensar em retorno gradativo de comércio, você pode pensar no retorno gradativo, porque não é uma questão apenas de retorno, é uma questão de reeducação para esse retorno. Eu não posso sair de qualquer jeito, eu não posso sair sem máscara, tá certo? Eu não posso aglomerar, não posso ir no churrasco na casa dos meus amigos, por exemplo. Então, às vezes falta essa consciência do coletivo. Então, é toda uma situação. Só que a gente está totalmente fora dessa situação ideal que eu comentei, por conta do isolamento, que é o principal que não está sendo cumprido.
Então, muitas pessoas têm feito da seguinte forma: eu não acredito no isolamento. Já ouvi muita gente falar isso, não é coisa da minha cabeça, não. Eu não acredito em isolamento, eu não acredito no lockdown, eu acredito que o coronavírus não é tudo isso. Eu acredito que ele não é grave, acredito que... Enfim, já ouvi esses posicionamentos. Eu sou uma pessoa que eu respeito qualquer tipo de pensamento. Eu acho que a liberdade de expressão é algo que a gente lutou muito para conseguir. Eu acho que você tem direito de expressar a tua opinião. Só que você induzir uma pessoa a cometer algo errado e a colocar o coletivo em risco, eu acho que isso é muito grave, tá certo? Porque uma vez que um indivíduo, ele fura o isolamento, o distanciamento, ele acaba se expondo, tá certo? E expondo o seu círculo. Seja, por exemplo, a sua mãe, o seu pai, as pessoas que moram com ele. Uma hora ou outra, essas pessoas também vão ter que sair por um motivo mais nobre. Por exemplo, para trabalhar, fazer compras, porque a gente não vai ficar isolado em casa 3 meses sem atravessar ali para comprar alguma coisa que a gente está precisando. Tá? Então, você expõe o indivíduo, infecta o indivíduo está em casa, vai precisar do serviço de saúde, e agora, independente se você tem plano ou não de saúde, o sistema particular e o público eles estão abarrotados. Eu recebi a informação, Pedro, algumas informações de pessoas que trabalham em hospitais públicos e particulares que, inclusive, algumas unidades de hospitais de pronto atendimento e urgência e emergência, né, da rede privada, estão atendendo apenas coronavírus, casos de Covid-19. Então, se você, de repente, chegar com uma outra situação, uma outra comorbidade, você não será atendido. Eu não sei até se a Gisele está assistindo, uma amiga nossa, filha de um grande amigo nosso, pastor, foi um pastor lá na primeira igreja que eu frequentei quando eu me morava para Belém, pastor Zé Batista. Ele estava com uma situação muito grave e estava precisando de atendimento e nenhum hospital estava admitindo o pastor Zé por conta disso, que não está atendendo, não estava sendo atendido outro tipo de situação fora Covid-19. Então, é algo que a gente precisa entender que uma hora ou outra isso vai afetar diretamente a nossa vida, a vida da nossa família, a vida de alguém que a gente conhece. Por quê? Você tinha uma situação anteriormente onde o coronavírus ele era uma estatística e hoje a estatística tem se transformado em rostos de pessoas que a gente já conhece, familiares, amigos, né? E isso tem doído muito, porque você parte de algo que você via na televisão para algo que está perto de você, está do teu lado, um ente querido. Quantas pessoas a gente não conhece que perderam alguém agora nessa pandemia, para essa doença? Então, eu acho que foi umas 3 semanas atrás que a gente passou um momento muito difícil, um grupo de amigos, de pessoas próximas, porque teve falecimento de pai, de primo, de filho, né? E você não tem pessoas apenas do grupo de risco, como muita gente propaga por aí, só idoso, não, morreram crianças, adolescentes, todas as faixas etárias, né? E é realmente uma batalha que não está apenas no campo da saúde em si, também tem uma batalha muito grande sendo travada no campo social. Eu acho que quando você não alinha essas duas vertentes, a social e a saúde pública, você acaba por um erro, né, que muitas das vezes é algo que não depende da gente, como eu comentei. Então, por exemplo, nós estamos em casa, cumprindo isolamento social, minha família aqui, por exemplo, está um tempão, sem sair para nada. Isso daí é nosso dever, enquanto cidadãos, mas tem muita gente que não está cumprindo. E muitas das vezes, quando você vai na rua, você esbarra com uma pessoa dessa que não está cumprindo, uma pessoa que está infectada, que às vezes nem sabe que está infectada, está sintomática, e você acaba sendo infectado. E aí adiantou o isolamento, adiantou todas as medidas? Não, porque mesmo eu cumprindo as medidas, acabou que alguém que furou esse bloqueio, furou isso aí, acabou transmitindo para outras pessoas. Então, é uma situação bem delicada. É importante que a gente entenda que a vacina e tratamento, elas são extremamente importantes, mas fazer a nossa parte também é muito importante. Não adianta nada ter uma vacina e, por exemplo, criar uma aglomeração de pessoas, que era o que estava tendo para a vacina da influenza, por exemplo. Estava tendo a vacina da influenza, eu cheguei num local e num cubículo, num espaço pequeno, tinha mais de 50 pessoas para tomar vacina. E eu não fiquei naquela fila, cara, porque me expor o risco para me vacinar contra a gripe e ia pegar contra o coronavírus, Covid-19. Entendeu? Então, é algo que a gente precisa parar para pensar, multiplicar essa informação, tá? Para que a população ela saiba, pelo menos, o que é
mínimo de informação que a gente tem correta. Olha, isso aqui é o mínimo que eu devo fazer, isso aqui é o mínimo que eu devo cumprir para me prevenir. Por quê? Uma vez que você está de posse dessas informações, o que você vai fazer a partir disso, aí é seu critério, tá certo? Porque tem muitas pessoas que erram nesse ponto porque não tem informação. Tudo bem, a gente multiplica a informação, mas as pessoas que têm informação e fazem por livre e espontânea vontade, aí que mora o perigo, vamos dizer assim. Beleza. Pessoal, o Instagram, como todo mundo sabe, ele limita 1 hora, né, de live, 60 minutos, infelizmente. Então, eu vou encerrar aqui esse bloco, tá, com o Dr. Kim. A gente vai reiniciar um novo bloco, tá, de live. E aí, mandem as perguntas de vocês, mandem os comentários, as dúvidas. A gente está aqui para tentar responder e para tentar esclarecer o máximo possível de informações para vocês, tá bom? Então, eu vou sair, vou encerrar aqui e a gente volta aqui e eu espero todos vocês novamente, tá bom?